posiciona, que eu não sei. Boa noite, tudo bem com vocês? Sim? Gente, quem assistiu ontem encontrou um rapaz alto e hoje veio eu baixinha aqui falar com vocês, certo? Ontem foi o Daniel, hoje é aqui a Rafaela, então hoje vai ser eu, tá certo? Que vou ministrar um pouquinho aqui sobre a programação do Caleb, tá certo? Eu sou Rafaela, sou aqui da igreja do Recanto. E hoje nós vamos agora, neste exato momento, vamos fazer uma prece, né, uma oração. Vamos falar com Deus. Oremos. Querido e amado Deus, esteja conosco, por favor, abençoe-nos a cada dia, que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados e nos ajudando a conduzir-nos no caminho do qual devemos andar. Por favor, esteja conosco durante também essa programação, com as pessoas que nos assistem, é o que nós pedimos e rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, olha, ao vivo sempre tem alguma coisa, né? Alguém pega minha Bíblia, porque eu não estou aqui sozinha. Esqueci minha Bíblia. Vai aparecer aqui uma mão ajudadora. Obrigada. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Está lá em Salmo 113, versículo 1. Vou dar um espacinho, um tempinho para vocês encontrarem. Bom, espero que todos já tenham encontrado, né? O Salmo 113, capítulo 113, versículo 1 diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E neste momento eu convido você que está aí de casa a louvar o nome do Senhor. Boa noite. Vamos agora entoar o nome do nosso Senhor. Vamos cantar a música número 1 dos nossos hinários. Deus amor, vimos a
E a gente vai cantar Meu Pastor. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite. Como foi dito ontem, estamos realizando essa semana do Caleb, semana de evangelismo aqui na Igreja do Recanto, com os irmãos, com o intuito de engrandecer o nome do nosso Deus,
de transmitir o tamanho do amor dele por cada um de nós através de sua palavra. E eu tenho um versículo aqui do livro de Salmos, no capítulo 100, no versículo 4 e 5, que eu gostaria de ler para os irmãos. Salmos, capítulo 100, versículo 4 e 5. Diz o seguinte, no versículo 4: Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Dando continuidade a esse lindo versículo sobre rendermos graças e louvores ao nosso Deus, eu vou estar convidando aqui à frente o trio Jeruel. Eles também são lá do meu distrito do Jaraguá. Que Deus possa usar poderosamente. Louvar
Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu também gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Amém? Neste momento a gente vai tomar a música tema dessa semana, com o nome Eu Sou Caleb, e eu vou estar chamando o Ministério de Louvor aqui à frente, vai estar entrando louvores ao nosso Deus.
para darmos continuidade, vamos estar fazendo uma oração. Ele está chamando o João aqui à frente. Ele vai estar fazendo uma oração ao nosso Deus. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe em segurança até a tua Santa Casa de Oração, ó Pai. Amém. Peço que neste momento o Senhor vai estar visitando a cada um dos seus filhos, o Senhor vai estar preparando o coração deles para ouvir a tua palavra, Pai. Da mesma forma, eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar preparando o pregador, que o seu Santo Espírito possa usá-lo poderosamente para falar nos nossos corações, que a mensagem que ele vai trazer venha ser divinamente inspirada pelo Senhor. Peço que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, que possamos nos preencher com a tua palavra, Pai, e com o teu amor. Nada merecemos, Senhor, mas te peço em nome de Jesus essas bênçãos e agradeço. Amém. Amém. Para darmos continuidade, irmãos, eu estou convidando aqui à frente o nosso irmão Alexandre, ele é da Igreja da Lapa, e Deus o use poderosamente nessa noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês. É um prazer participar desse evangelismo. Você que está aí nos acompanhando, compartilha. Vai lá, compartilha esse link, manda para um amigo, porque a palavra de Deus vai ser explanada. E talvez alguém que necessite alcançar uma vitória, alcançar esse Cristo. Eu quero agradecer essa juventude dessa igreja, eu quero parabenizar vocês, porque vindo aqui pelos caminhos, havia coisas mais importantes, talvez na vida de vocês, e vocês mudaram o contexto de vocês adentraram a presença de Deus. Eu acho que isso é importante. Se alguém não valoriza o trabalho de vocês, com certeza o Deus Todo-Poderoso valoriza. Amém? Porque é um lugar simples, mas habitado por Deus. Amém? E o Daniel me colocou numa fria. Ele me deu... Eu pergunto para ele assim: ô Dani, qual que é o tema? Ele fala assim: evangelismo. Pior que ele me quebra, né? Em todo o contexto. Porque vou falar de evangelismo, tá? E aí os mais jovens, né? Galerinha jovem fala assim: evangelizar é fazer o que Cristo fez, correto? É isso daí, não é? Foi o que a gente cantou aqui, Caleb, né? E, engraçado, Caleb está onde? Números 13, correto? Não é aí? Não é essa a história de Caleb? Ué, vocês falam que tem que evangelizar como Cristo e veste uma camiseta do Antigo Testamento. E aí? Salvação começa onde? Salvação começa com Cristo? Salvação começa lá no Novo Testamento. Olha, o maior evangelista está lá no Novo Testamento. Pedro saiu, pregou e ganhou quantas almas? 5.000. Primeiro sermão de Pedro ali, né? 5.000 almas. Uau! Maravilhoso. Evangelismo. Legal. Curti isso aqui. Da hora. Sabe por quê? Porque evangelizar começa em Gênesis. Porque a história da redenção começa lá na primeira, o Adão e Eva. O problema é que a gente destrói toda a história. E hoje eu quero apresentar para vocês a história de um homem que ganhou mais de 121 mil almas para o aprisco de Cristo. E na verdade ele está lá no Antigo Testamento. E aí? O problema é que Cristo, ele cumpre a história da Bíblia. É importante a Bíblia. É importante todo esse contexto histórico. E eu não quero trazer aqui todo o contexto, mas eu quero trazer uma história que vocês talvez ensinem para as crianças de vocês. Talvez vocês coloquem sempre ali na adoração infantil. Um grande peixe engoliu um profeta. Correto? Um grande peixe engoliu um profeta.
Agora aí, o pessoal que está nos seguindo, o pessoal está interagindo aí, quem está com o celular aí? Como é que está essa interação desse pessoal aí da internet? Alguém comenta, alguém fala, ou está todo mundo mudo? Pediram o contato do senhor já para uma pregação. Pediram o meu contato para pregação? Vamos interagir aí, gente. Vai. Vocês estão muito frio. Na igreja pentecostal do lado aqui, os caras estão gritando. E vocês estão aí, quietinho, debaixo da coberta, né? Vamos lá. Quero contar para vocês a história de Jonas. Primeira coisa, abra sua Bíblia aí, debaixo da coberta, na cozinha, ou aonde você estiver. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero trazer uma história aqui muito pertinente ao nosso momento, porque nós damos muito valores à parede, a banco, a caixa de som, ventilador, liga, não liga, todo o que acontece nesse contexto. Mas nós estamos fora desse contexto. A pandemia nos tirou do templo, certo? E tudo que a gente tinha, não tem mais. Você está na tua casa ao sábado e eu garanto que você não veste terno e gravata. Eu garanto que a forma de adoração, ela mudou. Esse contexto me lembra muito quando o povo de Israel sempre ia lá para o cativeiro. Quando Israel estava dentro do templo, saiu, acabou, não tem mais tempo. E é muito interessante, porque no evangelismo, o mais importante não é parentes. É você que está aí do outro lado, é você que participa dessa transmissão online, é você, ser humano, que não importa como você esteja, você é o principal para Deus. Cristo desceu do céu simplesmente para um propósito: salvar você. E nessa história eu vou te mostrar que não importa quem você é. Sabe por quê? Porque Ele quer te salvar. Ele quer trazer para você uma nova vida. Já abriu sua Bíblia? Então vamos lá. Jonas, no versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos lá. Trabalhar um pouquinho essa história aqui. Eu vou trabalhar com vocês que estão aqui e com vocês que estão aí me assistindo. Jonas recebe um chamado de Deus, correto? Ele precisava pregar. E na verdade, Jonas, de repente, ele foge. Vocês acham que Jonas fugiu por quê? Primeira palavra. E aí, quem está na transmissão, Jonas fugiu por quê? Por medo? É isso aí? Quero trabalhar um pouquinho essa história. Dani, desculpa, mas você está errado. Porque Jonas vai responder o porquê ele foge da presença de Deus. Eram muitos pecadores e ele não queria ir, né? Deus estava querendo converter, mudar. Ele tinha pegado uma coisa e agora ia mudar todo um contexto. Na verdade, é o seguinte: Jonas vai pregar para o maior inimigo dele. O contexto aqui é que Nínive é a cidade assíria, né? É uma cidade do povo assírio que domina uma parte do reino dos hebreus. Nós já sabemos essa história da divisão do reino, Judá, e eu não quero entrar nesse contexto. Mas Jonas, ele está ali diante da Síria, de um povo que ele foi muito rude, que ele, na verdade, ele fez muito mal ao povo de Jonas. E Jonas, de repente, recebe um chamado para ir lá, e Jonas queria ir. Sabe por quê? Qual era a mensagem? A mensagem era assim: Nínive,
você vai ser destruída em 40 dias. Imagine vocês aqui na transmissão, seu maior inimigo, e você não gosta dele, e de repente Deus fala assim, vou destruir o teu inimigo hoje. Sabe o que você fala? Amém, Senhor. Eu vou e a palavra é minha. Eu quero falar para ele. Eu quero dizer assim para ele: olha, o meu Deus vai te destruir. Sabe por quê? Você fez muito mal para mim. Porque eu sou filho de Deus. E nesse processo todo nós temos a exclusão. Evangelizar não tem exclusão. Evangelismo não exclui. Todo mundo perguntava: mas Jesus, ele mudou o contexto. Não, Jesus não mudou contexto nenhum, porque a Bíblia sempre trabalhou diante de uma salvação. Jesus não mudou o contexto. Dizem assim: mas Jesus andava com os mais pobres, Jesus andava com a prostituta, Jesus andava... Jesus andou com os ricos, Jesus andou com os pobres. Jesus, ele teve a capacidade de dar a salvação para todo aquele que nele crê. Às vezes falam para mim: não, Jesus, Jairo era um capitão do exército com um título correto, e ali no caminho Jesus foi lá para salvar a filha dele, para ressuscitar a filha de Jairo. É interessante porque na mesma história a mulher de fluxo de sangue aparece, e Jesus dá um tempo para ela também receber do poder de Deus, correto? Então, a história, e toda vez que eu uso evangelismo, eu gosto lá de Mateus 1, que traz a genealogia. E eu já preguei isso na igreja do Ipanema, não na igreja de Jaraguá. Na igreja de Jaraguá eu preguei outra coisa, mas eu já preguei sobre isso, e eu gosto porque Jesus, a história começa lá com a descendência de Judá. E aí nós sabemos que tem lá Raquel e Lia, ou Léa, certo? Léa, ela era a mais feia e vesga. De quem Jesus descende? Dela. Judá é dela. E aí nós temos Raabe, uma prostituta na linhagem de quem? De Cristo. Nós temos uma moabita na linhagem de Cristo, Ruth. Tudo isso no Antigo Testamento. Jesus mudou o quê? Jesus não muda nada. Jesus não muda a forma. Jesus não muda nenhum contexto. E Jesus pregava qual evangelho? Nenhum. Jesus pregava o Pentateuco e os profetas, Salmos. Jesus falava do Antigo Testamento. Ele falava do próprio amor dele, que estava onde? No Antigo. Então que contexto que ele mudou? Não, Jesus agora ele traz uma nova forma de salvar. Não, estava na linhagem dele, estava no sangue dele. A prostituta estava no sangue, a vida de um mais pobre estava no sangue, do mais rico estava no sangue. Tudo estava nele. Ele não muda a forma de evangelizar, ele não muda a forma de te ver, ele não muda nenhuma forma, nenhuma. E no contexto de Jonas é muito legal, porque Jonas foge. E aí Jonas, e a gente fica com a história de que Jonas teve medo, a gente fica com a história da baleia, mas nós não ficamos com a história real de Jonas. Jonas, ele queria ir para Aranim. Ele queria, mas ele tinha um evangelismo dele. O grande problema do judeu, e todo mundo erra nesse contexto ou concepção, é que todos falam que Deus esqueceu o judeu, e eu vou aqui abrir um parênteses e dizer o povo hebreu, correto? Porque judeu é Judá e meia tribo de Benjamim, e nós escolhemos o resto. Não. Os hebreus é o contexto de chamado de Abraão. Então parece que os hebreus erraram em não obedecer a Cristo. Não, porque
eles não obedeceram a palavra. E qual era a palavra? O grande problema é que a palavra para o povo hebreu era ir pregar o evangelho de Cristo. 40 anos no deserto, para quê? Para desobedecer? Não, senhor, meu amiguinho. 40 anos no deserto para mostrar para aquela sociedade inteira que havia um Deus diferente e que eles precisavam se converter. Essa é a palavra, porque senão a história da redenção não serve para nada. A história se dá quando um homem e uma mulher pecam, estão destituídos do Éden, e alguém diz assim: há um plano de redenção, há um plano de volta para você que erra, que continua não fazendo a minha vontade, mas se você se converter do seu mau caminho, eu te dou o Éden de volta. Salvação, evangelismo. Eu não vou evangelizar dizendo assim: olha, porque hoje você, se não aceitar, vai para o inferno. Meu Deus do céu, aonde nós vemos isso na Bíblia? Deus é amor. E o grande problema é que ele não morreu pelo animal. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. Ele morreu, e o princípio de tudo é o muito bom. Eu costumo dizer que quando o muito bom se achega a Cristo, a salvação atenta. Amém? Então Jonas, ele começa ali, e Jonas começa a trazer por uma questão pessoal problemas às outras pessoas. Jonas pega um navio, Jonas começa a ter uma tempestade. Jonas começa num chamado para levar salvação. Jonas foi chamado para levar salvação. E aqui eu quero vocês, Caleb, vocês foram chamados para levar salvação. Vocês foram chamados aí, galerinha do outro lado, ao pessoal que se esforça, ao Dani que posta todos os status de máscara, mas fazendo bem, levando o evangelho de Cristo para muitos. Você, Caleb, foi chamado para levar a salvação. Jonas foi chamado para levar a salvação, e o problema é que Jonas tem a salvação somente para ele. Eu quero te dizer nessa noite: a salvação não é minha, a salvação não é só sua, a salvação não é porque eu estou num púlpito, ou porque eu estou pregando, ou porque eu estou com a Bíblia. A salvação é para você que está do outro lado. A salvação é para aquele que crê em Cristo Jesus. A salvação é para aquele que ama a vida. Sabe por quê? Porque, na verdade, o pecado traz a morte, mas a salvação traz a vida. Então, se você gosta de viver aí do outro lado, eu tenho uma dica para você: aceita Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é a vida. Quem gosta de viver, vem para Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que você possa andar. E na verdade a gente às vezes pega o nosso caminho e faz que nem Jonas. Ele só serve para quem? Para mim. Ele não serve para o outro. Aquele irmão ele não serve. Para o meu vizinho, para o meu inimigo, ele não serve. Na verdade isso é contra a lei dos Calebes, correto? A salvação é para todos. Levar a salvação é para todos, não importa quem. E Jonas começa a trazer ali muito, e a história já diz, vocês até que de repente me acompanham e não frequentam uma igreja, conhecem a história de Jonas. Ela começa a trazer ali perigos no mar, e as pessoas começam a dizer: olha, mas o que está acontecendo? Ei, Jonas está lá dormindo, belo e tranquilo, e todo mundo fala: Jonas está fugindo da presença de Deus. Jonas está fugindo do propósito para onde foi criado o ser humano. Jonas era a imagem e semelhança de um Cristo. Ele precisava levar a salvação, e ele não queria, ele queria levar a destruição.
E aí vocês falam, esse irmão está ficando totalmente louco. E nessa história toda, jogam Jonas do barco. Um grande peixe, né? Não dá para eu afirmar que é uma baleia, porque não dá para me autorizar, mas diz que é um grande peixe, ok? Então eu vou ficar com um grande peixe. Esse grande peixe, ele engole Jonas. Jonas fica 3 dias dentro do ventre do peixe, e aí a gente pega essa história e fala assim, porque é a imagem de Cristo, porque Cristo ficou 3 dias na sepultura. Eu não quero trabalhar essa história. Eu quero trabalhar a história de Cristo na vida de Jonas. Eu quero mostrar a você que Jonas conhecia Cristo. Jonas, ele sabia quem era Cristo. Jonas, ele sabia a bondade de Cristo, mas ele não queria a bondade dos outros. Jonas, ele sentia que Cristo era só para ele. Raça eleita somente ao meu povo. E os hebreus penaram por não entender que a salvação era para todos. E aí a gente tem Jonas, no capítulo 2, Jonas ora, né, para Deus. Jonas ora, e esse peixe depois joga Jonas ali, né, na praia. E Jonas recebe novamente no capítulo 3, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nínive será destruída. E Jonas começa a pregar: olha, se você não se arrepender, a sua cidade acabou. Legal. O problema é que no capítulo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, pôs-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mando do rei e seus grandes: nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto aos homens como aos animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Estamos diante aqui de um povo que cometeu assim absurdos, e Deus dá uma oportunidade a esse povo. O problema da diferença é como Jonas trata e como Deus trata. É engraçado que agora eu vou dar para vocês a grande e triste notícia do que Jonas diz, por que ele fugiu. Jonas diz assim no capítulo 4: depois eles se converterem, Nínive, Jonas esperava que eles fossem destruídos, e essa não é a ideia desses Calebs que estão aqui. Eles estão fazendo para que você não seja destruído. Eles fizeram um evangelismo para que você tenha uma oportunidade de salvação. É totalmente a diferença da escolha dos Calebs e da escolha de Jonas. E no 4, olha o que diz Jonas: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, porque o povo se converteu. E ele diz assim, e ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Sabe por que ele fugiu? Pois sabia
que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas fugiu, porque Deus é bom. Amém. Jonas fugiu, porque ele queria o mal, e Deus quer o teu bem. Amém. Se você sentar comigo no banco, talvez você se decepcione, porque não sou eu que te salvo, mas é Cristo que te salva. Essa palavra nos mostra que Cristo não fez nada diferente, e aqui se converte. No versículo 4:11, Jonas começa ali, até ter pena da boboreira, de que foi destruída, do vegetal, mas ele não tem pena do ser humano. E aí Deus mostra aqui o que foi a criação no Éden. Ele mostra que era mais importante do que as campinas todas, do que os animais, era o homem. O que a palavra nos mostra de que Cristo fez diferente de Jonas foi mostrar que o ser humano tem valor. E o valor do ser humano é maior do que qualquer valor. Ele é maior do que você pensa, do que você é. Talvez você tenha aí alguns motivos para dizer que talvez Cristo não olharia para você. Talvez você tenha, assim, 1000 motivos para dizer assim, ele não vai olhar para mim. Talvez porque você nasceu marcado por alguma coisa. Talvez você nasceu disposto a não ser bem sucedido na tua vida. Talvez aí do outro lado, um casal, talvez esteja terminando um matrimônio. Talvez essa pandemia, talvez seja chato estar com tua esposa, com os teus filhos. É melhor o futebol, a balada ou qualquer outra coisa. É melhor fugir, se esconder na igreja no sábado, do que de repente compartilhar de uma mesa. E Jesus, através da palavra, ele mostra que o ser humano tem valor. E ele diz aqui, olha só, o que Deus disse para Jonas, depois de Jonas ali no capítulo 4, ficar assim, agonizando pela planta, agonizando porque tinha acabado a sombra dele, como poderia? E Deus fala assim, eu tenho pena da minha criação mais importante, porque você vai olhar em Gênesis, tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom. Criou Deus o homem, tudo foi muito bom. E eu quero dizer para você, do outro lado, para você que está aqui, que você é o muito bom de Deus. E não importa qual é a tua raça, qual é a tua cor, qual é a tua língua, qual é a tua posição, qual o lugar que você frequenta, a forma como você fala, eu quero dizer que Deus, Cristo, o nosso Todo-Poderoso, ele te alcança de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer estado. Não importa o que você fez, se você se arrependeu hoje, Cristo te salva, te dá vida, te traz o Éden. E sabe o que é o Éden? Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o Éden é depender de Deus. O Éden é depender de Deus. Olha só aqui, no 4:11 diz assim, Deus diz para Jonas, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha, não há eu de ter pena, não pena, né? Não há eu de ter a bondade e o amor, porque Deus não tem pena de ninguém. Desculpa o termo. Deus, na verdade, Ele ama. Não havia eu de ter amor pela minha própria criação, mas eles são os meus inimigos. Não, eles não são os seus inimigos. Eles são os teus irmãos. Ele faz parte da criação. Ele faz parte de uma história. Eu criei o homem à minha imagem e à minha semelhança.
Então, quando um Caleb dá a mão para quem está na rua, ele está dando a mão para um filho de Deus. Quando um Caleb constrói uma casa, e não importa se a função do Caleb é pela igreja que qual nós frequentamos, Igreja Adventista do Sétimo Dia, não importa se você é da Assembleia, da onde você é, o que importa é que quando um Caleb entra, a vontade de Deus entra junto. Sabe por quê? Porque se nós temos uma verdade, a nossa verdade precisa transformar as vidas das pessoas, porque senão seremos como Jonas. O que fica nesta noite é: precisamos transformar, precisamos deixar essa coisa de que nós somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos melhores do que quem está fora dessa porta. Nós temos uma verdade que Deus nos deu para poder ganhar almas para o aprisco dele. É interessante que o chamado do evangelismo, como muitos dizem, não começa lá nos discípulos. Ele começa quando Adão tem o trabalho de poder divulgar a palavra de Deus oralmente. Adão começa a evangelizar. Adão precisava passar quem era Deus. Adão começa a mostrar o que era a vontade de Deus. E talvez você aí do outro lado possa estar se perguntando: mas como eu faço para encontrar esse Deus? Como eu faço para encontrar esse Cristo? E na verdade, Cristo ele está, de braços abertos. Cristo está sempre ao nosso lado. Na verdade, muitas coisas nos afastam de Cristo ou nos levam para fora do contexto de Cristo. E talvez você pergunte assim: mas eu preciso me divertir. E talvez esses jovens todos aqui, eles perguntam: eu preciso me divertir. Talvez quem é mais antigo aqui da igreja, que nós temos, pessoas caras, porque eles pregaram o evangelho. Eu sou ancião jovem na Lapa, sou ancião do Ministério 60+. Então eu tenho, na verdade, dois pontos totalmente diferentes. Eu tenho um jovem que diz que precisa ser como Jesus, mas na verdade ele precisa ser o que Jesus seguiu, a palavra. Jesus, a própria palavra, andando, e as pessoas dizem: quem é a palavra? Jesus é a palavra. Esses escritos levam à salvação, levam à cruz. Na verdade, a gente reclama, alguns me assistiram dizem: mas a lei mostra o nosso pecado. A lei não salva. Não salva. Mas ela mostra o meu pecado. Ela é importante porque ela mostra o quão pecador eu sou. O quanto eu preciso do meu Jesus. O quanto eu preciso do meu Cristo. O quanto eu preciso de alguém que desceu do céu, muito importante, com coisas importantes no céu, melhores. Ele pisa numa terra, ele morre numa cruz, e ele diz assim: e a muitos eu atrairei. E ele morre não por mim, ele morre por toda a humanidade. Se Adão trouxe o pecado à humanidade, não reclama. Você vai dizer: é culpa de Adão. Não, Adão não tem mais culpa. Sabe por quê? Porque Jesus limpou essa culpa. Não tinha Éden, hoje tem Éden de volta. Aí Cristo fala assim: você quer sair da morte? Vem para a vida. Essa é a mensagem de hoje. Esse é o meu apelo para você do outro lado. Esse é a minha insistência em pregar o Evangelho de Cristo. Eu fui, e alguns, eu gosto de dizer, eu sou adventista do sétimo dia há 4 anos. Na verdade, eu frequentei por muito tempo uma igreja evangélica, há 28 anos, e de repente, num chamado de Deus, Deus me escolhe. E para você adventista da igreja
aqui local, que provavelmente deve ter de 50, 60, 70 anos frequentando a igreja, mais ou menos isso daí, você bate no peito e diz 20 anos, eu queria que você desse um glória a Deus do outro lado, sabe por quê? Porque eu sou o fruto da tua oração. Eu sou aquela pessoa que estava do lado de fora, que você orou para que eu estivesse aqui dentro hoje. Eu tenho um orgulho de você mais velho que orou para que eu estivesse neste lugar hoje. Eu tenho orgulho de vocês mais novos, porque vocês fazem um trabalho que nós não faremos. E talvez nós temos que passar o bastão, nós temos que dar a esses Calebes a experiência que Caleb teve lá com Moisés. Moisés já era mais velho, mas dois jovens, Josué e Caleb, disse assim: não tem gigantes, não tem uma terra perdida, tem grandes frutos e tem a palavra de Deus que vai comigo. Vamos crer nesses Calebes, vamos crer nessa juventude e vamos honrar as cãs destes irmãos que levantaram essa estrutura para nós. E eu sou grato à Igreja Adventista por me permitir eu pregar o Evangelho de Cristo, a salvação de Cristo, conhecendo uma verdade estabelecida pela palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa noite, que Deus possa te salvar. Nós vamos ouvir uma mensagem musical, correto? É isso mesmo? E depois nós vamos fazer uma oração. E eu queria orar pelo teu lar, não importa como ele esteja, deixe Jesus entrar e você será salvo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o ar não quer se acalmar, quantas horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. Pois é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário
Eu queria terminar esse momento. Queria falar para você que talvez do outro lado seja muito difícil. E mais ou menos 1 minuto e meio eu quero falar para você da minha maior quarentena. A minha maior quarentena não foi a da pandemia. A minha maior quarentena foi quando a minha esposa, assistindo a TV Novo Tempo, ela tem um choque e nós, através da vida dela, que está provavelmente assistindo do outro lado, isso me dá um pouco de emoção. Ela, com conhecimento do hebraico, ela tem essa visão que a nossa igreja adventista tem do sábado. Ela é tocada por isso. E ela já com 30 anos de ministério na igreja onde nós estávamos, eu com 28, eu tenho 2 filhos, tenho o Daniel, tenho o Emanuel. O Emanuel estava conosco na igreja, o Emanuel é músico da igreja. O Emanuel toca um instrumento que talvez ele seja muito difícil aí para a igreja, mas graças a Deus ele tem tido as oportunidades dele na casa de Deus. Mas a minha maior quarentena foi quando nós decidimos sair da igreja a qual nós frequentávamos, ela há 30 e eu há 28 anos. E eu tinha muitos amigos, eu tenho uma família toda que está neste lugar. E talvez a minha maior quarentena foi que quando a gente muda da igreja, a gente vai para a igreja adventista da Lapa, nós perdemos os nossos parentes, nós perdemos os nossos amigos, nós não fazíamos mais parte do ciclo porque nós talvez fôssemos diferentes. E eu perdi grandes amigos que eu considero, perdi filhos que levamos para o Evangelho. Eu tenho muitos parentes, muitos sobrinhos pequenos que hoje casaram, que conheceram o Evangelho através da vida da minha esposa. E a minha maior quarentena era que, de repente, todo Natal, a gente estava junto, e eu tive que tomar uma decisão. E os meus natais, eles não tinham mais as comemorações. A minha mesa já não era mais farta, porque, na verdade, estava eu, minha esposa e meu filho. Na verdade, eu perdi amigos pela igreja que eu estou hoje. Eu perdi familiares pela igreja que eu estou hoje. Mas a verdade eu quero dizer para você que talvez vai perder, que talvez é importante para você, mas não seja importante para Deus.
E talvez você tenha que tomar uma decisão, mas você diz, os meus amigos, a minha família, tudo isso que me prende. E eu vou te dizer que o mesmo Jesus que me tomou nos braços, porque eu chorei demais. Toda vez que estava só, na minha quarentena, porque eu tinha acabado de chegar na igreja, não conhecia muita gente, eu não tinha muitos amigos, eu já não tinha mais amigos, e na verdade era eu, minha esposa e meu filho. Muito preocupado eu que meu filho jovem pudesse se desviar do caminho, porque ele tocava e agora ele não toca mais, e hoje eu tenho a gratidão, porque Deus cuidou dele. Deus cuidou do meu filho, Deus cuidou da minha esposa, Deus cuidou da minha família, e hoje eu posso dizer que eu tenho uma nova família. Hoje os meus natais já são melhores. Ele não tem choro. Ele não é mais aquele Natal que eu olho e de repente eu não vejo. E também não condeno os meus amigos, os meus parentes, porque foi a minha quarentena com Deus. Era o meu tempo de se afastar. E eu quero ser grato a Deus. E quero dizer, se de repente, por uma escolha entre perder o que o mundo te traz e ganhar o que Cristo te traz, eu vou te dizer, fique com Cristo. Você não vai perder nada. Nós vamos orar. E que de repente que a tristeza se transforme em alegria. E se ela não for hoje, eu tenho certeza que ela vai vir. Amém? Sabe por quê? Porque nós achamos que ainda o céu é o melhor lugar. Ele é o melhor lugar. Mas é muito legal aquele salmo que diz assim, olha, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Sabe o que isso mostra? Que quando a pandemia está atacada, quando você tem a sua quarentena individual, Deus está com você. E sabe quando Deus, Arautos canta, né? O céu é aqui. Quando eu começo a orar. Amém? Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de falar do teu Evangelho. Falar do Evangelho de Cristo, que começa, Pai Senhor, de muito tempo atrás. Nós te somos gratos e queremos te agradecer por estes Calebes que deram a oportunidade do Evangelho ser pregado. E Pai, se alguém do outro lado ou aqui que participa dessa transmissão tenha algo, nós te pedimos que nós não somos de impor, mas nós somos de dizer e acreditar no que a Bíblia diz, que nunca houve um justo desamparado. Nunca houve a descendência de Cristo mendigando o pão. Sabe por quê, Pai? Porque há Calebes, há pessoas que ainda amam o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Bíblia Sagrada, que é compartilhar o amor com o irmão, com o outro. Senhor, se há algum lar aí, do outro lado ou aqui, que esteja com grandes aflições, necessidades, nós temos certeza de que quando eles colocarem Cristo em primeiro plano, tua palavra, haverá libertação. Nós te somos gratos por esse dia, por essas vidas. Salva, liberta, cura, traz paz, traz, Senhor, alegria. E, Senhor, que possamos em breve ter esse encontro maravilhoso contigo. Nós não sabemos se será um encontro individual, Pai Senhor, quando a nossa vida deixa de existir, ou se será naquele grande dia qual nós veremos. Mas nós temos uma certeza, se for hoje, ou se for daqui a um tempo, nós queremos estar contigo. Guarda o teu povo, leva todos em paz, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo adentre a todos os lares aqui, Pai. É o que nós te pedimos, para engrandecimento do teu nome. Amém. Infelizmente, estamos encerrando por hoje.
Eu agradeço a presença de cada um de vocês que permaneceram conosco nessa live. Gostaria de ressaltar a vocês que amanhã continua ainda a nossa Semana do Caleb, às 8 horas, tá bom? Você é nosso convidado, como foi falado aqui pelo Alexandre. Compartilhe com todos esse link para que eles também possam ser alcançados por Jesus. Amém? Vamos neste momento estar entoando o último hino, que chama Em Paz ou Vou. Que Deus lhe conceda paz. Amém? Em sua casa